Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a oportunidade histórica aberta com a ofensiva de Donald Trump. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui com o QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, é muito comum olhar os eventos políticos sempre de uma perspectiva negativa e meio defensiva, né? O Trump representa perigos muito importantes. Veja, representa. A ofensiva do Trump traz vários riscos e vários desafios, mas ao mesmo tempo abre uma possibilidade histórica muito importante. E aqui preste atenção, eu nos últimos tempos estou sempre começando os vídeos com alguns resgates históricos, porque eu acho que uma das tarefas que a gente tem na era das redes sociais, em que tudo é muito rápido, é tudo fugaz, é tudo efêmero, a gente tem que cultivar a memória, né? Cultivar uma memória crítica. E por que eu falo isso? O imediato pós-pandemia levantou um debate no mundo inteiro sobre dependência tecnológica no setor da saúde. Ficou muito claro que esse conversadozinho de merda, de mundo globalizado, você compra as coisas como quiser, a qualquer momento, a partir da internet, é conversa para boi dormir, né? Inclusive, a falta de insumos farmacêuticos como IFA para produzir vacina, a falta de vacinas, a falta de respiradores. O governo dos Estados Unidos, do Trump, à época, mas do Biden, não foi lá tão diferente, roubando respiradores de vários países do mundo, deixou muito claro que existe um problema de dependência tecnológica, de dependência científico-técnica e que alguns países do mundo controlam o grosso da produção industrial no setor farmacêutico e médico-hospitalar. Isso provocou na Europa Ocidental um debate muito grande sobre dependência tecnológica, inclusive com algumas ações mais ousadas de política industrial, que depois naufragaram, né, com o rolar da guerra da Ucrânia, mas assim, esse debate foi levantado. Nos Estados Unidos também isso ganhou muita força, inclusive foi a base, de novo, da reeleição do Trump. E aqui no Brasil, durante o ano 2022, se assanhou um debate sobre a questão da dependência tecnológica, especialmente a partir da questão do SUS, né? O governo Bolsonaro, a partir da disparada do preço dos alimentos por causa da guerra da Ucrânia, né, quando o preço dos fertilizantes no mercado mundial disparou, também ajudou a levantar um debate sobre dependência tecnológica, né? Em 2022, né, na época, a gente ainda estava no PCB, né? Os militantes do PCB, pelo menos da ala esquerda, que depois fundaram o PCBR, conseguiram dar uma contribuição importante a pegar essa conjuntura da pandemia e dar isso um direcionamento político estratégico sobre dependência, né? Sobre as condições do capitalismo dependente brasileiro. Cito dois exemplos. Vou citar o meu próprio. Aqui em Pernambuco, a gente, na campanha 2022, fez um debate muito grande sobre o LAFEP. Nossa candidatura foi a candidatura que mais debateu o LAFEP, né? O LAFEP é o laboratório que a gente tem, laboratório público, aqui em Pernambuco, criado pelo governo Miguel Arraes, que tem historicamente um papel muito importante e poderia ter um papel ainda maior enquanto um centro público de produção de medicamentos e como se fosse uma espécie de catalisador de um complexo econômico, industrial e tecnológico de inovação científica e de uma política de produção planejada para cada vez mais atender as necessidades da classe trabalhadora, né? O PSB do Paulo Câmara e continua com o governo Raquel Lira, deixa o LAFEP abandonado, né? Não faz concurso, não investe no laboratório, não cria uma política de formação de força de trabalho a partir da UPE, a Universidade Estadual de Pernambuco, para fortalecer o LAFEP. Enfim, é uma desgraça, né? Então aqui a gente fez um debate muito forte sobre o papel do LAFEP como um instrumento estratégico de combate à dependência científico-técnica e tecnológica e o fortalecimento do SUS
E em São Paulo, Gabriel Colombo, que foi candidato ao governo do estado, conseguiu fazer um debate muito bom sobre combate à fome, e a partir do debate sobre combate à fome, a dependência tecnológica na agricultura brasileira, né? O fato do Brasil não produzir fertilizantes, não produzir máquinas e equipamentos, depender de sementes de monopólios estrangeiros, como a Monsanto, não adotar sementes crioulas, por aí vai. Então, a gente conseguiu. Foi pequeno porque poucas pessoas, infelizmente, adentraram neste caminho, né? Poucas figuras de esquerda, poucos partidos, candidatos, militantes, intelectuais e tal. Mas a gente conseguiu dar um direcionamento estratégico para uma percepção de crise dado durante a pandemia. O governo Trump, ele escancara 3 coisas: imperialismo, dependência, o conceito de capitalismo dependente, e como não existe soberania nacional sem soberania tecnológica e produtiva. Isso fica escancarado. Não é que o governo Trump cria isso, gente. O governo Trump, ele escancara, ele tira a máscara do negócio. Isso abre uma oportunidade muito importante para a gente trazer de volta ao centro da agenda política do que se chama vulgarmente de esquerdas no Brasil um debate sobre a crítica da economia política do capitalismo dependente. Um fato de que essa história de que não importa onde se produz e como produz, o importante é baixar imposto para a mercadoria chegar, é papo safado de liberal, né? Inclusive está defendendo a primazia produtiva dos países imperialistas, sabe? Eu já gravei um vídeo aqui sobre o fim da Era das Ilusões, debatendo a questão das Big Techs, mostrando que esse alinhamento total das Big Techs com o governo Trump, de maneira escancarada, explícita, cria uma oportunidade para a gente fazer um debate muito sério e criar um movimento político de enfrentamento ao colonialismo digital, o colonialismo de dados, e colocar a perspectiva não só de regular as Big Techs, de a gente tirar o domínio das Big Techs sobre o mercado brasileiro. Inclusive, bota o vídeo aí na tela, Maxwell, por favor. Hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, sai a notícia, né, de que o Google vai renomear o Golfo do México para Golfo Americano. Bota aí na tela a notícia. E o Trump vai fazer isso, vai dar exemplos disso em vários setores. Ele está ameaçando Deus, o mundo e o Satanás com guerra tarifária. Ele está ameaçando fechamento de mercado, ele está fazendo uma pressão gigantesca para quebrar indústrias dos países periféricos, para usar todo o poder militar, econômico, financeiro dos Estados Unidos para criar vantagens comparativas cada vez maiores para a produção industrial estadunidense. Isso vai escancarar a dependência tecnológica. A dependência em quê, gente? Em tudo. Na indústria petroquímica, na indústria automobilística, na indústria petrolífera, na indústria farmacêutica, na indústria da construção civil, em todos os ramos econômicos há um elemento nos países periféricos dependentes, como é o caso do Brasil, de uma dependência gigantesca. E claro, nos últimos anos há um escancaramento dessa dependência para a China, né? Então, cada vez mais, por exemplo, o parque elétrico brasileiro, ele vem sendo cada vez mais dominado por capital chinês, né? Mas, de maneira geral, ainda que a China tenha crescido bastante, o principal vetor de expressão da dependência da relação centro-periferia na América Latina segue sendo os Estados Unidos, viu? Aqui tem gente que, ao meu ver, hiperdimensiona, talvez até influenciada por propaganda liberal, o papel da China. Você não pode olhar para uma economia só olhando para a balança comercial. A balança comercial do Brasil é maior com a China, as trocas comerciais, do que com os Estados Unidos. Então a China é o principal problema. Não é por aí, viu? Não é por aí. Porque aí você deixa de ver a questão da dependência tecnológica, do pagamento de royalties, do fluxo de capitais, da geografia econômica do país, da dominação político-ideológica militar e por aí vai. Então veja, este momento da história mundial é um momento muito auspicioso, por um lado, para a gente colocar em debate a crítica da economia política. Nos últimos anos, a gente teve uma dominância de um debate e um redistributivismo de corte liberal. O que é que significa isso? Não muda nada, mas se luta por mais política pública, por mais orçamento para mulheres, mais orçamento para a população negra, para a população LGBT, para a população indígena, para pobre, para pessoa em situação de rua, para combate à violência contra a mulher, etc, etc. Lógicas importantes, meritórias, mas que não tocam na produção da riqueza, né? Na produção da riqueza, tanto do ponto de vista interno, como do ponto de vista do papel do país na divisão internacional do trabalho, né? Então, saiu de perspectiva temas estratégicos como a
reestatização de setores estratégicos da economia privatizadas, como o controle nacional sobre a Petrobras, como a reforma agrária, como a reforma urbana, como o controle da conta de capitais, a retomada do controle do Banco Central, o enfrentamento a políticas de austeridade, o enfrentamento ao rentismo, enfim, grandes temas que mudam de maneira substantiva a produção e a distribuição da renda, riqueza e propriedade no Brasil. Isso não foi só coisa da esquerda brasileira, né? O mal chamado esquerda foi uma coisa global. E agora, gente, o que o Trump está dizendo é: quem não mudar vai morrer, quanto perspectiva de um mínimo de soberania. É isso que o Trump está dizendo. O Trump, ele está indo com tudo na perspectiva de que tudo que for necessário para aumentar a capacidade dos Estados Unidos e confrontar a China será feito às custas de todos os países do mundo. Tudo que for necessário será feito. Então, o Trump, ele não vai comprar o enfrentamento direto do fim do mundo com a China. A ideia é pegar os países periféricos, e não só os países periféricos, a própria Europa Ocidental, e fazer com que esses países, essas economias, paguem uma suposta reconstrução da competitividade sistêmica dos Estados Unidos frente à concorrência chinesa. Então vai ficar muito difícil sustentar esse discursozinho liberal de livre mercado. Esse discursozinho liberal de que, não, abre a economia para a gente comprar câmera de fora, para a gente comprar computador de fora, que o grande problema é só imposto. O grande problema é imposto. É muito imposto, tem que reduzir imposto. É muito claro que a produção não é global, né? O consumo pode ser global, a produção não é global, que o domínio de ciência e tecnologia não é global, que as condições de financiamento não são globais, que a proteção dos mercados não são globais e que a capacidade político-econômica militar de impor seu interesse frente a outros estados, isso é muito menos globalizado ou igualitário, né? Então, me parece que tal qual o governo Temer e o governo Bolsonaro abriu certo crescimento do debate da teoria marxista da dependência no Brasil, agora a era Trump vai abrir uma oportunidade importante de avançar na crítica da economia política, de colocar o debate sobre dependência, sobre imperialismo e sobre anti-imperialismo no centro da reconstrução de uma esquerda brasileira. O que a gente precisa fazer para isso? Primeira coisa, estudar. Estudar com seriedade, né? Estudar com seriedade. Acabar com esse negócio de querer aprender as coisas rápido, acabar com esse negócio de orelhada, fazer um estudo sério. E aí esse estudo sério, no caso brasileiro, passa necessariamente por conhecer a tradição cepalina e por conhecer a tradição da teoria marxista da dependência, que me parece que no século XX são as duas principais tradições de crítica da dependência e de propostas diferentes de superação da dependência. Então tem que ler bem. Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, Raul Prebisch, Aníbal Pinto e Companhia Limitada. Do outro lado, né, conhecer muito bem a teoria marxista da dependência, a partir da obra do Rui Mauro Marini, da Vânia Bambirra, do Teotônio dos Santos, do André Gunder Frank e de seus continuadores. Então a gente tem que precisar mergulhar um debate sobre a especificidade da crítica da economia política a partir das condições de dependência, do capitalismo dependente brasileiro. Uma dica importante é um dos livros mais recentes que eu lancei junto com Gabriel Landi, né? Pátria Socialista ou Morte, o Marxismo Latino-Americano e Caribenho. Este livro apresenta algumas contribuições muito importantes da crítica marxista ao capitalismo dependente. Uma segunda questão é ligar estes debates a uma perspectiva de ousadia política. E aí, veja, gente, esse ponto aqui é até foda ter que falar isso, mas veja, quando a gente quer um objetivo, mesmo que a gente não consiga conquistar ele de imediato, a gente não pode desistir dele, a gente precisa colocar ele em horizonte, a gente precisa militar, defender, debater, enfrentar, pautar, para a gente ter as condições de força política para efetivar esse objetivo. Veja, hoje no Brasil, a gente tem força política para pautar um enfrentamento às Big Techs, por exemplo, que passe para a perspectiva de construir um complexo nacional público de produção e desenvolvimento tecnológico que exproprie o domínio das Big Techs do mercado brasileiro? Hoje, não. Mas se a gente quiser ter condição um dia, a gente precisa colocar isso em perspectiva, né? A gente precisa militar por isso, a gente precisa fazer disso elemento de debate, de propagação de ideia, de
construção de consensos, de mobilização. A gente precisa não baixar as bandeiras, precisa ter a bandeira máxima. Então, hoje, a gente tem condições, no imediato, por exemplo, de realizar um gigantesco programa de substituição de importação e colocar em perspectiva estratégica, não depender de cadeias produtivas dos Estados Unidos, hoje no imediato, não. Mas isso precisa estar colocado. Não precisa ter ousadia política, precisa ter criatividade. Neste vídeo, né, o fim da Era das Ilusões, eu cito até uma frase de Trotsky, que Trotsky diz, em momentos de refluxo da classe trabalhadora, de derrota da classe trabalhadora, não é aceitável que a vanguarda política abandone um acúmulo ideológico do período anterior, do período de ascensão da classe trabalhadora. Veja, se a gente está no momento de derrota, a gente só consegue sair deste momento de derrota quando a gente consegue manter firme bandeiras estratégicas, quando a gente consegue avançar na pesquisa, na divulgação, na circulação de ideias críticas, de ideias força, que tem a capacidade de apontar para o futuro. Então, sim, hoje a gente não tem capacidade, no imediato, a gente não tem capacidade de tocar um gigantesco movimento de massas que tenha como perspectiva a soberania tecnológica e produtiva, mas a gente precisa criar isso, precisa ter isso como horizonte. A gente precisa colocar de maneira bem didática e bem explícita o que é imperialismo, o que é a dependência, o que é o fato do Brasil não conseguir produzir computadores, o que é o Brasil depender de importar a maioria dos seus remédios. O que significa o Brasil não ter um sistema de satélite próprio? Sabe? Precisa colocar isso em perspectiva. Para vencer mês que vem? Não. Quanto tempo vai demorar? A gente não sabe. Mas a gente só tem condições de vencer colocando isso como horizonte. Essa, inclusive, é uma das críticas que as pessoas que são governistas acríticas, né, lulistas acríticas, fingem não entender. Mas não tem correlação de forças no Congresso. Sim, meu irmão em Cristo, mas tu tá pautando o debate na sociedade e tu tá criando a correlação de forças? Não. É uma lógica que não tem a força agora pronta para a vitória, logo não vamos tocar no tema. A partir do momento que você não toca no tema, você não vai ter força nunca. Então a gente precisa de ousadia política. A gente precisa de criatividade. A gente precisa criar perspectiva de futuro e dar concretude prática essa perspectiva de futuro. A gente quer chegar aqui. Né? Como é que a gente vai chegar aqui? Como é que a gente vai pautar isso na luta de classes no Brasil? Perfeito? Um terceiro elemento fundamental é a gente conseguir dar concretude, né, ao dia a dia das pessoas. Então, veja, eu vou gravar um vídeo, aliás, eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, então talvez o vídeo sobre a questão do preço dos alimentos já tenha saído, mas enfim. Eu vou gravar um vídeo sobre o aumento do preço dos alimentos. Se quando esse vídeo for ao ar e já tiver saído, o Maxwell coloca na tela. Na questão do preço dos alimentos, por exemplo, tanto o Fernando Haddad quanto o Lula foram deseducadores, né? Eles trataram o problema do preço dos alimentos só como um problema do variações do mercado internacional e alta do dólar. Então é só isso. Então basta esperar o dólar baixar que o preço dos alimentos vai baixar. Vocês entendem? Veja, a gente tem problemas diários que a população trabalhadora ela pode não entender agora, de imediato, as minúcias do aumento do preço dos alimentos, do aumento do preço dos remédios, do aumento do preço de insumos da indústria petroquímica, mas ela sente no bolso, né? Ela sabe que a conta de luz está mais cara. Ela sabe que o gás de cozinha está mais caro. Ela sabe que o remédio está mais caro. Ela sabe que a comida está mais cara. E por saber isso, por sentir isso, ela quer explicações. Por que está mais cara? E quer também, demanda orientação, linha política. O que fazer? O que fazer? E quando você consegue ligar isso de maneira didática, quando você consegue dizer assim, meu irmão, a comida tá cara, dentre outras coisas, porque tem cada vez menos área de plantio para feijão e arroz. Então, cada vez menos pessoas estão plantando feijão e arroz. O preço do feijão e arroz vai subir. Cada vez menos o Brasil depende da importação de remédios. A empresa dos Estados Unidos decide aumentar sua taxa de lucro, aumenta o preço do remédio, a gente precisa produzir o remédio aqui. O remédio que tu pega no Lafep, para quem é de Pernambuco, não é mais barato? Imagina se a gente produzisse todos os remédios que a gente precisa em laboratórios como o Lafep. Seria mais barato, sabe? E criar uma conexão entre as necessidades populares mais imediatas e uma estratégia política de enfrentamento do imperialismo da dependência, da concretude. E aí, claro, no capitalismo, essas estratégias vão ser sempre limitadas. Qualquer política de soberania industrial, tecnológica e produtiva no capitalismo, sem a tomada do poder, vai ser limitada. Essa limitação, porém, não justifica a covardia.
Vamos lembrar, veja, vamos lembrar não, né? Para muitas pessoas vai ser uma novidade. Vocês sabiam que a gente já teve um ministro da Saúde que colocava como central no seu programa a sua atuação enquanto ministro, o Brasil ter autonomia na produção de fármacos e ter uma indústria nacional brasileira para a gente não depender dos monopólios estrangeiros. O nome desse ministro da Saúde era Wilson Fadul, foi ministro da Saúde do governo João Goulart e era central na sua atuação enquanto ministro construir uma indústria nacional brasileira de fármacos, inclusive direcionada às necessidades da população trabalhadora para aumentar a expectativa de vida, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. A gente nunca mais teve isso, né? Então, assim, mas dá para ter. Claro, é isto. No capitalismo independente vai ter limites. Mas reconhecer os limites não significa rebaixar o horizonte, né? Tem limites e tal. E a partir de políticas públicas, de debates, de perspectivas governamentais, a gente pode ampliar o horizonte até a ruptura com o capitalismo, né? Colocando isso num movimento permanente de baixo para cima de pressão da classe trabalhadora. É claro que com esse governo Lula aí, não vai sair nada. Mas aí, me parece que uma das tarefas é pressionar o governo Lula, sabe? O governo Lula e seus ministros, boa parte deles medíocres, né? Claro, não tem nenhum ministro ali que se compare com um grande Wilson Fadul, né? Meu Deus do céu, até um pecado parar algum ministro do governo Lula com uma figura como Wilson Fadul, que inclusive foi ministro do último governo de esquerda que a gente teve, né? Aliás, Fadul único, né? Porque para mim governo de esquerda era, por exemplo, o governo João Goulart, que falava em reforma agrária, que falava em autonomia tecnológica e produtiva no setor de fármacos, e colocava em perspectiva estatizar todas as refinarias do Brasil, acabar com o analfabetismo e por aí vai. Isso é governo de esquerda. Isso aí que tá aí, outra coisa, né? O governo Lula precisa ser pressionado. A intelectualidade brasileira na universidade precisa ser pressionada. Os partidos políticos que estão aí, especialmente os partidos institucionais, precisam ser pressionados, né? Não pode não, a nossa ideia é regulação, tem que regular tudo. A nossa ideia é falar em abstrato de dignidade nacional, soberania nacional. Não, para dar concretude à soberania nacional, tem que ter autonomia tecnológica e produtiva. E aí, vamos lá? Tem um Ministério da Ciência e Tecnologia, né? A ministra Luciana Santos, do PCdoB. Ô ministra, cadê o debate sobre uma transformação radical na lei de patentes no Brasil? Vamos lá? Tem Ministério da Educação, né? Cadê que o Ministério da Educação, Camilo Santana, não está promovendo uma grande mobilização do campo acadêmico brasileiro para pensar os desafios do Brasil nos próximos anos frente a uma nova era de protecionismo e de aguçamento do conflito entre China e Estados Unidos? Sabe, vai vir para alguma coisa, sabe? E aí, vamos lá, tem o Andes, o Sindicato dos Professores, tem a articulação dos reitores da universidade, tem a Uni, né, gente? Saudades do tempo que a Uni já pautou um projeto de transformação da universidade brasileira. Então, assim, tem um conjunto de estruturas que precisam ser pressionadas, precisam se mover, precisam ser questionadas a dar horizonte, saída, perspectiva, respostas aos desafios do Brasil. Me parece muito claro que em vários países do mundo teremos uma tendência, ou por perspectivas reformistas ou revolucionárias, a maioria vai ser reformista, de pensar como prioridade o elemento da soberania tecnológica e produtiva. O México, dirigido pelo Morena, né, que é um partido reformista da Cláudia Sheinbaum, apresentou lá o Plano México, que um dos elementos tem a redução de importação, substituição de importação e produzir até 50% de uma cesta de mercadorias estratégicas para o mercado interno mexicano, produzir internamente, com um domínio muito grande nessas cadeias internacionalizadas dos Estados Unidos e da China. Então isso já está colocado, por exemplo, no México, sabe? E em outros países vai crescer uma tendência, e em alguns países, inclusive, até de uma perspectiva reacionária, e colocar em perspectiva, ó, que nessa nova era de protecionismo, de aguçamento do conflito China e Estados Unidos por iniciativa dos Estados Unidos, a questão da soberania tecnológica e produtiva vai aparecer no centro do debate. E este é o momento da crítica marxista ao capitalismo independente, da perspectiva marxista assumir um papel de protagonismo neste debate e neste enfrentamento e na orientação de um movimento de massas para colocar isso em perspectiva. Veja, é um desafio muito grande, muito importante, mas que dá para nós, comunistas de todo o Brasil, e eu não estou falando só de militante do PCBR não, viu? Estou falando de todas as organizações comunistas do Brasil, socialistas do Brasil, dá para a gente tomar esse touro na unha, dá para a gente pegar isso e aproveitar este momento. Vai depender de organização, de disciplina,
de estudo, de coragem, de iniciativa, de capacidade de ver as brechas estratégicas que vão se abrindo nos conflitos do dia a dia e orientar o debate, né? Eu estou, só para dar um exemplo, aqui há muito tempo, não só aqui no canal, mas nas palestras de viagens pelo Brasil, fazendo um debate de que regulação frente às Big Techs é pouco. Veja, eu não sou especialista no tema. Se você for perguntar a mim detalhes técnicos de como construir uma indústria de informática e comunicação no Brasil, vai ter vários detalhes técnicos que eu não vou fazer, que eu não vou saber fazer, né? Não sou engenheiro, não sou técnico de computação, não sou formado em ciências da computação, mas tem aqui um marco de orientação estratégico-política, onde a gente tem que direcionar o debate, a atenção, os esforços, inclusive dos engenheiros e engenheiras, dos formados em ciências da computação, no TI, por aí vai. Acho que esta é uma oportunidade histórica que está aberta, que a gente não pode perder. Voltar a colocar no centro de uma reconstrução teórica, política e até imagética a crítica da economia política e o anti-imperialismo. Acho que isso é indispensável para a gente conseguir ter futuro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho desse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.